Onde você ouve música por streaming? Spotify, Apple, Amazon, Pandora. Se você for francês, talvez use Deezer. A plataforma de streaming de música, fundada em 2007, está abrindo capital por meio de um SPAC com uma avaliação implícita de 1,1 bilhão de dólares. No vídeo de hoje, falamos sobre por que a Deezer precisa levantar centenas de milhões de dólares e a concorrência que ela enfrenta. Cenários otimista e pessimista para as ações. Fique com a gente. Eu sou a Hannah, estou de volta com um microfone pequeno. Essa é a Erin e você está assistindo ao Piper Rundown, onde analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. O resumo de hoje é apresentado pela JetStore. A JetStore oferece soluções acessíveis, confiáveis e fáceis de gerenciar em armazenamento de dados em nuvem para mais de 4.000 clientes em todo o mundo há mais de 26 anos. Na verdade, esse é exatamente o tempo que estou viva. Eles atuam com armazenamento de dados e nuvem há mais tempo do que existo. Incrível. Dá uma olhada em jetstore.com. Outra startup relativamente antiga finalmente está entrando no mercado de capitais através de um SPAC. Deezer, a empresa francesa de streaming de música, concordou em abrir capital com uma avaliação de 1,1 bilhão dólares. Peço desculpas aos nossos ouvintes europeus que estão acostumados a pensar em termos de euros. Nós somos americanos meio tapados Ser humano simplório. e nós só pensamos em termos de dólares americanos. Então, desculpe, mas a taxa de conversão atual é de cerca de 1,08 dólares para cada euro. Então, você pode reduzir em cerca de Quer saber? Fica com o bilhão. bilhão. Eles podem arrecadar até 450 milhões de dólares quando essa transação for finalizada. No entanto, eu suspeito que o total será um pouco menor devido aos resgates associados a um SPAC. Os SPACs, quando fazem essas fusões reversas com essas empresas de cheque em branco, ficam com muito dinheiro em caixa. E a ideia é que esse dinheiro seja investido na empresa que está sendo adquirida. Porém, quem investe em veículo de fusão reversa sempre pode retirar seu dinheiro. A Deezer já levantou, antes desta rodada de financiamento que a avalia em 1,1 bilhão de dólares, já levantou mais de 540 milhões de dólares. Certo? Então eles pegaram muito capital para mal conseguir chegar exatamente a esse mesmo valor em sua avaliação final. Tudo bem, Deezer. Vamos falar sobre o porquê. O maior mercado da Deezer é a França. Eles têm 29% do mercado de streaming de música lá. O próximo maior é o Brasil, onde eles têm 17% do mercado. No entanto, no total global de streaming de música, a Deezer representa apenas cerca de 2% de todo o streaming de música. Isso porque, obviamente, a primeira empresa que você provavelmente pensou quando pensou em streaming de música, o Spotify, detém mais de 30% da fatia de mercado, mas a Apple e a Amazon estão ambas na casa dos 10 e poucos por cento. E esses são negócios com os quais dois dos gigantes da tecnologia realmente se importam. Nós frequentemente conversamos com outras startups. Se esse é o seu único foco e um desses gigantes não está nisso, você tem uma ótima chance. Isso não é AWS para a Amazon. Isso não são vendas de smartphones para a Apple, mas está ali na segunda camada de serviços que eles oferecem, que são essenciais para o valor percebido das assinaturas que ambos vendem. E por isso eles dão muita atenção e interesse a isso. O motivo pelo qual esse investimento está sendo feito e pelo qual alguém pode estar otimista é justamente por causa dos grandes players que têm participação nessa empresa. Então, em primeiro lugar, os investidores já existentes na Deezer antes dessa oferta incluem Sony, Universal Music e Warner Music. Já falamos sobre algumas dessas gravadoras abrindo capital no passado e mencionamos Len Blavatnik, o oligarca russo que possui até 29% da Deezer pessoalmente, além de ser o dono da Warner Music. Então, essas gravadoras realmente têm um motivo para garantir que a Deezer continue existindo e podemos ficar relativamente confiantes de que o catálogo de músicas já existentes vai continuar crescendo, dadas essas relações pré-existentes. A fusão com a Dozepo, o veículo de fusão reversa, é financiada pela família Pinault. Esta é uma marca de luxo francesa, semelhante ao seu amigo Bernard Arnault.
O Lobo em Kashmir. Eles são donos da Kering, que é proprietária da Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent e várias marcas de óculos. Então, você pode ver que eles vão continuar sendo relevantes no mercado francês. Você pode ver que eles vão continuar tendo esses relacionamentos com as maiores gravadoras de música. Eles só precisam descobrir como obter algum lucro. E como conseguir um apelido legal. Verdade. Certo, Aaron, você tem alguns números pra gente. 9,6 milhões de assinantes pagantes, 90 milhões de músicas no catálogo e bem mais de 800 funcionários no total. Uau! Em 2021, eles tiveram uma receita de 430 milhões de dólares. Guarde isso na cabeça, pouco menos de meio bilhão em receita. Entendi. Eles perderam 130 milhões de dólares. Isso é mais do que no ano anterior, quando eles perderam 95 milhões de dólares. Certo? Então eles estão queimando muito dinheiro. Vamos comparar isso com duas das outras principais plataformas de streaming de música e áudio na seção de comparação. Acho que agora chegamos à sessão de comparação. Excelente. Explique a seção de comparação para eles. Hannah, a sessão de comparação é onde discutimos empresas comparáveis e concorrentes no setor. O Spotify tem um valor de mercado de 25 bilhões de dólares, então, basicamente, 25 vezes o valor total. Isso mesmo. Eles têm uma receita de 9,6 bilhões de dólares em termos anualizados. Eu ajudo a compor esses orgulhosos 9,6 bilhões. Isso é mais de 19 vezes a receita da Deezer. E sobre essa receita, eles registram um prejuízo de apenas 34 milhões. Impressionante. Já comentamos antes sobre os acordos do Spotify para adquirir conteúdo e empresas de podcasts. O motivo é que as margens dos serviços de streaming de música não são muito fortes. Pelo menos 70% de cada dólar de receita obtido desses assinantes pagantes é repassado diretamente para essas gravadoras. Ser dono da Deezer, ter uma grande participação na Deezer, dá a esses serviços de streaming mais poder de barganha contra outros serviços de streaming como Spotify, Apple e Amazon, para criar uma negociação que diga: se não quiserem nos pagar por esses grandes catálogos, tornaremos nosso conteúdo mais exclusivo, ao estilo do Tidal e do Cash App. Desculpe, a Block Cash App adquiriu o Tidal e agora vamos direcionar a atenção para essas plataformas, dando a elas direitos exclusivos de músicas. Por isso eles têm essas participações. Eles querem manter a maior parte da receita disso. Com esses 30% restantes, você tem operações, tem o pagamento dos seus funcionários e equipes e o seu investimento em produto. Isso torna muito difícil obter lucro em algo onde você já começa com uma margem de 30% antes mesmo de considerar todos os custos reais de operação. Difícil. A SiriusXM também tem um valor de mercado de 25 bilhões de dólares. Eles são donos da Pandora. Eles têm uma receita de 8,7 bilhões de dólares, uau! E eles têm um lucro de 1,3 bilhão de dólares, uau! Agora, eles não dependem tanto do streaming de música como o Spotify, que depende menos disso que o Deezer. Eles migraram para a rádio falada, podcasts e talk shows, onde há uma margem substancialmente maior na receita obtida desses ouvintes. Kering vale 71 bilhões de dólares. Destaco isso porque nunca tinha ouvido falar da empresa antes de pesquisar para este vídeo. Legal, certo. Agora vamos para o fator meme, onde discutimos o potencial de viralização de memes de uma empresa em uma escala de 1 a 5. 1 são os memes negativos, 3 é completamente neutro, e 5 são todos os memes positivos e engraçados. Pode falar, eu sei que você está pensando nisso. Deezer é um nome ótimo. Em que isso te faz pensar no universo dos memes? Bem, tem um meme específico que me vem à cabeça. Não sei, Arão, em que isso te faz pensar. Quero dizer, claramente tem um que te vem à cabeça, então você deveria compartilhar esse. Bem, eu não sei, quero dizer. Você fala da primeira ou da segunda parte? A primeira parte sou toda eu. Diz. Nuts.
Então, isso é bem memeável. Acho que qualquer coisa que esteja dentro da indústria do entretenimento, música e show business é automaticamente bem memeável. Ahn, vou dar 4,6 para o Deezer Wow. Quero dizer, você já é bem conhecido. Eu sou fã do Spotify. Acho que isso quase afetou a nota deles pra você, já que você gosta tanto. Eu estava pensando em 4,8 por causa do Disney Nuts e outros fatores. Mas principalmente esses aqui. Tenho que imaginar que existem 9 milhões de Hanas por aí que, para elas, o Deezer é a plataforma a que elas recorrem para isso. Bem, eles só têm 9,6 milhões de assinantes pagantes. Então, 9 milhões deles não podem ser Hanas que pensam neles dessa forma. Vamos lá, né? Nome incrível. Vou tirar pontos deles porque eles são franceses. Uau, interessante. Acho que é muito difícil ficar realmente empolgado com algo francês. Você não fica empolgada com croissants? É divertido falar esse nome, mas eles são pretensiosos como os franceses. Dou apenas 4,1. Uau. Chocante. Eu esperava uma nota mais alta de você, Aaron. É decepcionante. Desculpe. Certo. Antes de irmos para os cenários otimista e pessimista, vamos ouvir uma última vez sobre nosso patrocinador, JetStore. A JetStore oferece sistemas de armazenamento para nuvem privada, vigilância por vídeo, IoT, IA, aprendizado de máquina, edge computing, arquivamento de dados, HPC, produção de mídia, imagens médicas e simulações de voo, mas não essas bobagens. Não consigo parar de pensar nisso. Não deveríamos ler um anúncio logo após o principal fator. Difícil, complicado. Eles têm experiência e sabem onde se meteram. Para mais informações, acesse jetstore.com. Vamos para o cenário otimista e o pessimista. O cenário otimista parte do relacionamento já existente desse serviço de streaming com as gravadoras, o que não é irrelevante. Sim, todas essas gravadoras querem colocar seu conteúdo em mais plataformas. Se isso decolar, elas podem continuar recebendo sua parte da receita arrecadada. O fato de elas realmente terem participação acionária diferencia a Deezer da maioria da concorrência. Acho que isso solidifica a ideia de que eles vão continuar existindo de uma forma ou de outra. Essa não é uma empresa que eles vão deixar falir, que eles vão deixar se desfazer, simplesmente por causa da sua importância como moeda de negociação contra aquelas outras plataformas maiores. Aí você soma o mercado endereçável total. A música está crescendo como indústria. Foi relatado que o mercado de música gravada no mundo todo cresceu 18% no ano passado. Isso está bem acima da taxa de crescimento do PIB nos mercados em geral. Isso sugere que eles estão numa metáfora clássica. Uma maré crescente levanta todos os barcos. Mesmo que você tenha apenas 2% de participação de mercado, se você está pegando 2% de um mercado que cresce 18% ao ano, não necessariamente dizendo que isso vai continuar no futuro, então você vai ver um aumento na receita. Dito isso, o argumento pessimista se resume ao fato de que eles estão competindo com marcas muito capazes, muito grandes, com uma quantidade enorme de ativos para investir, tirando Apple, Amazon e Spotify. Só a SiriusXM e a Pandora já são atores relevantes desse mercado. Quando você adiciona todas essas quatro, é difícil imaginar um mundo onde a Deezer seja qualquer coisa além de um participante secundário. O lado positivo exigiria uma execução realmente ruim em várias empresas de primeira linha. Eu não prevejo isso. Quando você acrescenta o fato de que eles estão mais limitados em sua capacidade de gerar lucros, devido à falta de avanço em conteúdo falado e áudio de programas de entrevistas, você percebe essa diferença de plataforma, onde Amazon e Apple realmente não se importam com os lucros desse serviço. Você compete com duas das maiores e mais capitalizadas empresas da história, em um mercado onde elas não se preocupam com margens de lucro. E aí, desse lado, você tem a Sirius e a Spotify, que se importam com lucros e deram passos consideravelmente maiores, fizeram investimentos consideravelmente maiores e têm plataformas maiores. E você está perseguindo esses dois grupos. Qualquer caminho que você escolha, você está entrando em um moedor de carne.
E eu não vejo um caminho alternativo além de simplesmente ter uma boa presença na França, no Brasil e na Alemanha. Tudo certo. Esse foi o resumo. Espero que tenha gostado e dado umas risadas. A gente tenta ajudar você a desenvolver sua visão de negócios aqui no resumo, não só te entreter e fazer rir. Então, se quiser dar uma apertadinha no botão de curtir, a gente agradece muito, especialmente se você sentiu que sua visão de negócios se ampliou. E se inscreva para não perder o próximo resumo. Até a próxima!